Fala galera, estamos aqui em mais um podcast 3x2, trazendo para vocês sempre uma palavra evangelística, uma palavra de Jesus Cristo. Lembrando que nós somos o 3x2, o Pai, o Filho e o Espírito Santo guiando esse projeto lindo que Deus colocou no nosso coração. Eu, Henrique Júnior, Lucas Bloemer, meu amigo, e hoje nós temos um convidado muito especial. Nós gostaríamos de ter trazido há um tempo atrás, mas acabou que não deu certo. Mas nós estamos aqui mais uma manhã para falar com vocês. E o nosso convidado eu vou deixar para o meu amigo apresentar ele aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui mais uma vez, podendo falar um pouco de Jesus, como o Henrique já disse, e trazer esse convidado super especial aí que nós já gostaríamos de ter tido ele alguns episódios atrás, mas não deu certo, mas hoje não deu certo, eles não convidaram, eles não mandaram nada. Pastor, nós estamos aprendendo, logo nós vamos fazer certinho. Aí quando eu venho pregar, tô no hotel dormindo, tirando a soneca, e pastor, eu tô em podcast. Poxa. Derrubei o homem da cama hoje. Que luta, tá pensando que é fácil ser pregador? Eles não deixam você dormir não, irmão. Mas o homem pregou até 5 horas da manhã hoje. Ontem o culto foi rapidinho, deu umas 4h30 só, né, pastor? Curtinho. Acabou o que ontem? 11? Acho que foi perto das 11. Perto das 11. Perto das 11. 10 para as 11. 10 para as 11? Faltava um pouquinho para as 11. Mas foi benção eu comecei a pregar às 8 e pouquinho, né? Quase 3 horas de pregação. Tá bom. Sabe que o homem tem conteúdo ou não? Então, se você viu agora quem é nosso convidado, o Lucas nem apresentou ainda. Eu vou apresentar, mas só para formalizar, né? Mas vocês já viram que tem muita coisa boa vindo por aí. É o seguinte, nosso convidado vem diretamente de São Paulo. Exatamente. É pastor há 20 anos, escritor, professor, autodidata. É esposo da Adélia Silva, pai do Samuel, da Radassa e do Joshua. Joshua. Viaja pelo Brasil e o mundo pregando a palavra do Senhor, ensinando a muitos com seus cursos e livros cheios de conhecimento. Ele que era para estar conosco, né? Como já falei alguns meses atrás. Não deu certo, mas hoje, graças a Deus, o Senhor está aqui conosco para compartilhar um pouco do seu conhecimento, falar mais de Jesus ainda para as pessoas aqui que tenho certeza que vão gostar muito. Seja muito bem-vindo, pastor Samuel Procópio. Obrigado. É muito bom estar com vocês aqui logo cedo. E vamos trocar ideia aí, bater um papo. Acho que vocês têm perguntas aí para fazer, né? Temos. Diz que o povo de podcast é tudo curioso, né? Exatamente. Gosta de ficar sabendo da vida dos outros. E gosta de intriga ainda, mas aqui não acontece esse tipo de coisa. Intriga? Não, aqui não. Não, aqui é só, se for é santa. Abençoada. O cara que nasce preto, pobre, favelado, tem medo de nada não, irmão. Então... Ele nasceu preto, pobre, favelado, careca, pelado e sem dente. O que vier é lucro. Sucesso. Aproveitando, já que você está falando de um pouco das suas raízes, a gente queria conhecer um pouquinho mais a tua história a fundo. Quem é o pastor Samuel Procópio? Veio de um berço cristão, foi evangélico desde sempre, foi criado pelos pais. Como que é a tua história, pastor? Começou? Eu nasci para ser crente, cara. Eu nasci já num ambiente disso, um ambiente aí onde minha mãe lia a Bíblia no mínimo uma vez por ano. Às vezes, do nada, ela fechava o quarto e ia orar. Tinha o seu momento sagrado aí diariamente. Oração para sair de casa, oração quando chegou, e se esquecesse era cobrado. Vai sair, vai, mas não vi você orando. Você chegou, já agradeceu a Deus porque chegou? Pela manhã não tinha aquela ideia de bênção, pai. Bom dia, pai, a paz do Senhor. Então, eu sou criado dentro desse ambiente onde tudo conspira para você ser o quê? Você é crente. Você vai ser o quê? Num ambiente desse. Onde a música cristã em casa 24 horas por dia. Se ligava o rádio, é igreja. Igreja em vários departamentos nós estamos envolvidos. Fomos criados em 8 irmãos. E a igreja faz parte da nossa vida. Não só como um ambiente de fé, mas um ambiente de cultura. Então, eu sou criado dentro de uma cultura protestante pentecostal. Então, se a gente vem de uma cultura dessa, o tempo vai passar, você vai se tornar o quê? Aquilo que você foi projetado para ser. Então, nós em casa somos hoje todos crentes, nós fomos criados para isso. E tem mais pregadores? Tem o meu irmão mais velho, o pastor Ezequiel Procópio, o pastor Daniel Procópio. Tem o pastor Ismael Procópio, que faleceu em 2016, mas nossa casa é pregador. E quem não prega é porque não quer, irmão. É uns negros que tem lá que não quer pregar, mas todos sabem. E eu vi que o senhor também tem uma facilidade com a música, né? Eu que sou do louvor,
Vi que o senhor canta também. Não, eu não. Cantar é com você. Você canta. Como é que é? O pessoal canta também? Gosta de música? Rapaz, Tem algum músico, instrumentista? Meu pai era músico. Olha aí. Meu pai começou na igreja como músico. Ele tocava violão e também cantava. Minha mãe fez conservatório de música, violão. Meu irmão mais velho tem licenciatura em música, em guitarra, bacharel em guitarra. O outro mais velho, Daniel, toca guitarra. Depois vem eu que não me dediquei à música. Por quê? No primeiro dia que eu fui na aula de música, eu aprendi a ler partitura. Primeiro dia. O professor nem estava ensinando isso, mas eu aprendi. Eu interrompi a aula e falei, professor, é assim que lê esse negócio? Aí parou tudo e falou, não, é isso mesmo. Falei, como você chegou a essa conclusão? Eu falei, não, eu li aqui o Bona, essas primeiras partes, e o professor explicando o que é música, o que é harmonia, o que é melodia, e eu já estava lendo partitura. Só que é o seguinte, eu sempre fui muito focado, obstinado por alguma coisa. Então, se eu coloco foco em uma coisa, eu vou levar isso com muita seriedade. E eu já tinha 14 anos, eu parei para pensar, eu falei, se for para ser músico, eu tenho que ser o cara da música. Eu falei, não dá para ser um músico meia boca. Eu tenho que tocar muito esse negócio. E a partitura eu tenho que brincar de ler esse negócio. Porque já tinha o pessoal da igreja que escrevia, fazia arranjos. Eu tenho que ser um desses aí. Que cria arranjo, que faz o negócio acontecer. Já fazia umas notinhas no violão, no cavaquinho, umas notinhas no teclado. Mas eu tomei a decisão de nunca mais voltar à aula de música. Aquela foi a primeira e única da minha vida. Porque eu entendi que não daria para me mesclar, falando para mim, outras pessoas talvez consigam, a música com a oratória, com a pregação. Eu descobri que eu era mais apaixonado por pregar. Então, quando eu estava com o violão assim na mão tocando, me dava vontade de deixar aquele negócio e ouvir pregação, estudar pregação. Eu abandonei. Não é à toa que até hoje eu não tenho um instrumento musical em casa. Exatamente para não dividir o meu tempo de pregação com a música. Mas eu tenho amigos que tocam e pregam. E é muito legal. Meu irmão mais velho faz isso. O outro também faz isso. Eles tocam e pregam. Eu faço umas notas no violão. Se não tiver ninguém na igreja para tocar a guitarra, eu vou lá e faço umas notas. Se tiver ninguém para tocar a bateria, eu faço lá, pelo menos marco o tempo lá, legalzinho. Mas eu foquei nesse negócio de pregar. Pregar e escrever. É um hiperfoco mesmo no negócio. Hiperfoco. Não, se não for para ter hiperfoco, eu já nem entro. Eu não entro coisa nenhuma se não for para ter hiperfoco. E é por isso que talvez faça com tanta excelência, né, o que você faz, porque eu já vi muitos pregadores, mas assim, conduzir como você conduz são para poucos, não é? Maestria, não é um negócio. né? É com maestria, realmente. Parece que... Uma exposição do texto, assim, realmente diferenciado. Não é porque ele está aqui, não, né? Não é porque ele está aqui, É uma não. naturalidade. Inclusive, o nosso pastor sempre frisa muito isso, né? Do conhecimento que o senhor tem, né? Da tranquilidade, o domínio, né? Isso eu acho muito interessante. É porque isso é uma decisão, né? A pregação, ela mudou muito nos últimos anos. E eu não sei por que mudou. Eu estou querendo até estudar e descobrir por quê. A pregação perdeu a simplicidade, ela perdeu o propósito original. O propósito original da pregação é transmitir conhecimento. Ide por todo mundo pregar o evangelho. O evangelho é boas notícias. Para quem que seria anunciada essas boas notícias? Exatamente para quem não conhecia. Mas a pregação hoje, a maioria não tem mais esse propósito de levar o conhecimento. Hoje a pregação está mais centrada na autopromoção do pregador. Isso em todos os segmentos que você entrar do nosso meio, seja os reformados, os tradicionais, os pentecostais históricos, neopentecostais, em grande maioria, o interesse do pregador vem na frente. Então, às vezes, você percebe que o pregador está pregando uma mensagem que só ele está entendendo. Ninguém mais está entendendo. E às vezes você vai perceber que existem pregações que já está claro que depois que o pregador pregou, ele vai pegar essa pregação e vai levar embora com ele. Não é para ficar para o povo. Porque o foco não é o povo, o foco é o
pregador. Porque há uma problemática que alguns não percebem. Pregações ruins é quando alguém olha e diz, pregou muito. Isso é vergonhoso. Pregação não foi feita para isso. Para promover o pregador. Nossa, a pregação foi top. Isso também é outra vergonha. Quando o pregador ouve isso e gosta disso, é porque ele perdeu o propósito. Para mim, a maior vergonha seria vocês olhar aqui e dizer assim, pô, pastor, pregou demais, pregou muito. Não. O foco da pregação é transformação. Quando alguém diz, essa pregação mudou a minha vida. Essa pregação mudou a minha história. Essa pregação é o que eu precisava para esse ano. Essa mudou a minha família. A pregação é para transformar o mundo. E não para gerar a vaidade do pregador. Compreende? Faz sentido para vocês? Sim. Com certeza. E você vai ver muitos pregadores assim, porque existem 3 tipos de vaidades que eu quero destacar aqui. Existem vários, mas quero destacar 3. Primeiro, a vaidade física. É quando eu tenho o prazer de ostentar os patrimônios concretos, aquilo que se toca. Vaidade física pode ser o prazer de ostentar o celular, o carro, roupa, casa, tudo aquilo que se toca. Existe a vaidade intelectual. Às vezes você percebe que o cara não se veste bem, a mulher não se veste bem, mas quando você vai conversar, há um prazer de ostentar os títulos. Eu tenho 2 faculdades, eu tenho 2 pós, eu tenho um doutorado, eu tenho um mestrado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É a vaidade intelectual. Não ostenta bens, mas ostenta o grau de instrução, a intelectualidade. E existe a vaidade espiritual. O cara não ostenta a intelectualidade, ele não ostenta os bens físicos concretos, mas ele ostenta a espiritualidade. E essa vaidade é complexa. É ostentar um ministério, ostentar pregação, é ostentar a sua vida espiritual o tempo inteiro, que eu sou santo e que eu oro, fulano não ora, eu sou. Essa é a vaidade espiritual. E às vezes a mensagem que o pregador está ministrando, a única coisa que promove é a vaidade dele, pô. E a mensagem não pode promover a vaidade. A mensagem tem que promover Cristo e transformar as pessoas. Amém. É isso. É isso aí. E você começou falando na sua fala ali que na sua casa foram todos ensinados e todos seguiram o caminho. Ensina o menino o caminho que deve andar e quando for velho não se desviar dele. Há um detalhe aí. Ó. O detalhe é esse. Ensina o menino no caminho. Às vezes nós falamos o. O é eu estar aqui e dizer, ó, o caminho é aquele. No é eu e ele. É isso que eu ia exatamente perguntar. Por que você acha que tem, às vezes, muitos filhos de pastores, pessoas, às vezes, que têm muito conhecimento para passar para os seus filhos, mas, às vezes, os filhos acabam se perdendo. E para quem não tem também, né? Mas acabam se perdendo no caminho. Por que você acha que isso é muito comum nos dias de hoje? Isso acontece por uma série de fatores. Cada caso tem que ser estudado. Cada caso. Entende? Porque nem sempre ser um bom pai é garantia de ter um bom filho. Nem sempre. Lógico que as pesquisas dizem que os pais inteligentes geram filhos inteligentes. E isso é pesquisa. E lógico que se um pai é inteligente, a chance de ter um filho inteligente é grande. Mas na Bíblia, você já começa por via de regra. Que isso não é uma regra. Não é a regra para todos. A maior prova é Deus, sendo o pai que é. E o Satanás é filho dele por criação. E olha o filho que ele tem. Então, o pai não pode entrar em pânico porque o filho se desviou, o filho tomou... Já imaginou se Deus estivesse em pânico? Eu criei esse Satanás aí? Ó. Nunca tinha parado de pensar por esse lado, né? Poxa, ó, eu formei todo mundo e esse Satanás aí... Não, você não vê Deus. Deus sabe quem ele é. Por isso ele disse para Moisés, eu sou o que sou. Agora, o Satanás, ele escolheu. Tem filhos que vão fazer as piores escolhas. Tem filhos que vão fazer sempre o pior. Então, isso acontece. Ao longo da Bíblia, você vai perceber isso acontecendo. Samuel foi um bom pai. Os filhos não foram bons. Não. Salomão, apesar de ter sido um rei que aumentou os impostos e fez um trabalho complexo,
não há menção dele sendo um péssimo pai. Mas quando você vê o filho dele, não foi um bom filho. Então isso é muito normal. Trazendo para a área espiritual, você vai ver que os líderes eram tratados como pais. Isso é uma cultura já bem antiga. Como que Eliseu tratava Elias? Meu pai, não era meu profeta, meu líder. Não, meu pai. Jesus tinha uma escola semelhante à de Eliseu. Agindo assim, aqueles 12 eram como filhos. E olha o Judas. Quem chamou o Judas? Jesus. Mas por que Jesus chamou o Judas? Ele mesmo disse, o meu pai me dá. Todo quanto meu pai me dá, vem a mim, o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. O pai deu, mas o Judas se corrompeu. Às vezes nós criamos nossos filhos e no meio do caminho ele se corrompe. E não há por que um pai entrar em pânico. Lógico, cada caso é um caso. O pai precisa analisar. E o pai também tem que lembrar de um detalhe. Ele pode ser exemplar, pode ser o que for. Ele não é perfeito. Sempre que o filho é legal, eu saí da igreja por isso, eu saí por aquilo, no fundo ele saiu porque ele quis. O velho ditado, quem quer dá um jeito, quem não quer, inventa uma desculpa. Mas não é por aí. É porque às vezes o cara, como o senhor falou de sair de igreja, muitas pessoas ficam falando, porque aconteceu tal coisa, aí vai para outra igreja, lá acontece outra coisa. Às vezes um problema até maior, né? Então... Gente, a questão é que criaram uma visão de igreja que nem na Bíblia tem. Perfeito, não tem que ser perfeito. Exatamente. Essa igreja perfeita não existe. E há também uma confusão entre a santidade e a perfeição. E a Bíblia separa essas duas coisas. Eu sou santo, mas eu não sou perfeito. Um dia eu disse isso, quer dizer que você é santo? Sou santo. Sou santo e ponto final. Agora não sou perfeito. Efésios, capítulo de número 4, verso 11 e 12, trata disso. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Eu sou santo, em fase de aperfeiçoamento. A igreja é santa, mas está sendo aperfeiçoada. Essas pessoas que estão na igreja errando, falhando, são santas, foram santificadas na cruz, em Cristo. Agora estão sendo aperfeiçoadas. Enquanto houver pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, é porque a igreja precisa ser aperfeiçoada. Os ministérios têm esse propósito na igreja interna. Engraçado, você falou isso, eu lembrei, isso aí foi tema da escola dominical de domingo. E fala da renovação pelo Espírito, né? Exato. Então, um pouquinho antes do que você colocou, é exatamente isso. Nós não somos nada, mas como nós somos renovados pelo Espírito, aí sim a gente começa a passar a ser mais santo, né? Buscar a santificação. É porque essa busca pela santificação vem de Deus. Porque não tem nada bom que vem do ser humano. O ser humano é caído, ele é corrompido, ele é pecador. Ele é inclinado para as coisas do mal. Quando há em você um desejo de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, isso não é mérito seu. Isso é mérito do Cristo. Isso é mérito do Espírito Santo. Esse é o mérito do 3 por 1, quando é em você, quando é na sua família. É um mérito de Deus. Não tem do que eu estou orando, eu estou jejuando. Ok. É mérito de Deus. Porque é Ele quem faz essa obra em nós. Amém, top. Amém. E o senhor falando de aperfeiçoamento, tudo mais, me fez lembrar de um assunto. O senhor tem cursos, né? Tenho. E o senhor também tem projetos, né? Que a gente... um curso voltado para... Como é que o senhor falou mesmo em off pra gente? De oratória oratória, vendas. Tenho vendas, eu tenho cursos ligados à inteligência emocional, como perdoar a si mesmo. E esses cursos também são para líderes, para pastores? São. Porque... Como que funciona? Conta pra gente aí como é que faz para adquirir esses cursos, como que é, assim, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho cursos e tenho as mentorias. O curso,
ele é para todo mundo. O curso já está gravado, está pronto. Por exemplo, curso de oratória. Eu tenho Oratória Arte de Falar. Esse é um curso que é o básico, os primeiros passos, a importância da postura, a importância da gesticulação, a inteligência emocional para superar o medo do falar em público, superar os sentimentos e emoções negativas enquanto você está se comunicando. Eu tenho outro curso, que, aliás, dentro desse curso ainda, eu trabalho sobre voz e vocabulário, eu trabalho as questões da estrutura da comunicação, porque tudo precisa de uma estrutura. Tem gente que pensa que oratória é falar bonito. Tem nada a ver. Oratória não é o falar bonito. Oratória, hoje a oratória mais necessária no século XXI, não é o discurso bonito, mas o discurso que alcança os objetivos. Por exemplo, se eu venho para um podcast desse, fazer um vídeo convidando as pessoas para ir a um evento, se eu gritei, se eu falei baixo, se eu sorri, isso não interessa. O que interessa é se eu vou conseguir levar as pessoas até o evento. Porque hoje mudou o conceito do que se trata oratória. Nós estamos numa transição. Foi-se a época que o orador tinha que ter aquele vozeirão como o Cícero em Roma, como Demóstenes na Grécia. Hoje, para que ter um vozeirão se a gente tem microfones? Hoje você não tem necessidade de ter um vozeirão, você pode ter a voz que for, você entra no estúdio, faz uma mixagem da sua voz e a voz já fica top. Então, o que precisa hoje? É saber alcançar os objetivos. O segundo curso que eu tenho é a oratória comunicação de alta performance. É como você ter uma alta performance na comunicação. É a habilidade de falar aqui num podcast, como falar em uma live. Quando coloca o celular aqui, você fala. É a habilidade de você entrar em um ambiente de reunião e você falar também, sem conhecer ninguém. Ninguém sabe quem é você, de onde você veio, e em fração de segundos, é importante gravar isso, em fração de segundos, você conquista o seu auditório. E não perde mais as pessoas. Você conquista a atenção e mantém essa atenção. O conquistar não é difícil, mas a maioria das pessoas não consegue nem isso. O negócio é saber manter a atenção do auditório ao longo de 30 minutos falado, ao longo de 40 minutos, ao longo de 1 hora. Como manter uma atenção dessa? Então, na comunicação de alta performance, eu ensino isso. E isso tem mais a ver com o que você faz fora do púlpito e do microfone do que com o que você faz quando tem o microfone em mãos. Os grandes líderes do mundo sempre dominaram a comunicação de alta performance. Por isso eles aparecem. Por isso eles destacam. Se você prestou atenção nos debates dos candidatos a prefeitos, você pode ver que os bons de comunicação foram os que chegaram ao segundo turno, arrebanharam mais pessoas. Porque o maior poder que existe é o poder da comunicação. Uma guerra não começa com o primeiro tiro. Uma guerra começa com uma declaração verbal. Oh, deu tiro, começou a guerra. Não. Primeiro declara a guerra. O tiro vem depois. E uma guerra não cessa porque alguém deu tiro. A guerra cessa com uma declaração verbal. Quando não é verbal, antigamente era gestual. Levantava-se uma bandeira branca de rendição. A guerra está acabada. Então a comunicação é o maior poder que existe. Mas a maioria das pessoas não pensam nisso. De investir na comunicação. Então esses são os cursos que eu trabalho. E por quê? Eu tenho outros cursos. Porque uma coisa é oratória. Outra coisa é a venda. E existem vários modelos de oratória. Por exemplo, tem a oratória de Moisés. A oratória de Cristo. Que é muito diferente da oratória de Moisés. A oratória, as técnicas do apóstolo Paulo, que é diferente das técnicas de oratória de Cristo. Então você vai perceber que cada um vai construindo um estilo de oratória.
Por exemplo, eu tenho o meu estilo de comunicação. Os outros pastores têm o estilo deles. E cada um vai desenvolvendo um estilo dentro do processo da comunicação. E também ensino sobre inteligência emocional, porque as emoções vêm no centro. Geralmente nós dizemos que o ser humano é constituído de 3 partes, segundo a Bíblia, não é isso? Quais são? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Na Bíblia já é espírito, alma e corpo. Não é de baixo para cima, de cima para baixo. Mas colocando corpo, alma e espírito, alma e corpo, a alma está no meio. As emoções estão ligadas à alma. Então, a parte mais importante da comunicação são as emoções. Às vezes, o pregador, ele não falha na questão espiritual e nem física. Ele falha nas emoções. Ele falha quando ele perde para o medo, a vergonha. Ele falha quando ele é dominado pelo orgulho, que na Bíblia é pecado, e hoje a inteligência emocional trata como uma emoção. Ele falha aí. As emoções é o carro-chefe. Se você não tem inteligência emocional, as coisas não fluem. Então, por isso, que dentro do meu treinamento de oratória, eu vou trabalhar a inteligência emocional. Como que você vai ministrar em um dia de um velório? E às vezes, quando você olha para o defunto, te traz algumas lembranças. Poxa, parece um amigo meu. Aquilo já. E como que eu ministro? Isso é inteligência emocional. É você saber preparar as suas emoções para comunicar a mensagem que você tem. Então fica ligado aí, você que precisa aprender. É engraçado que a gente vai escutando, ele vai aprendendo, vai absorvendo, né? Inclusive, você também pegou esse curso, né? Aham. A gente precisa Já muito. vamos começar em breve, que eu já tô... Você pegou comunicação de alta performance. tô... É para dar os primeiros passos. Mas agora, o pesado mesmo é a mentoria. Porque a mentoria, eu vou construir, junto com o mentorado, um modelo de comunicação que tem a ver com a personalidade dele. Porque a sua personalidade vai passar por tudo. Seus temperamentos. Às vezes a gente vai lembrar do Jung, o seu arquétipo. Nós vamos trabalhar a questão dos seus perfis representacionais preferenciais. Se você é auditivo, se é visual, se você é sinestésico. Porque cada um vai aprender de um jeito. Poxa, às vezes você olha o cara e fala, mano, você tem que ler. Se ele não é visual, ele não vai ler, mano. Ele lê e não entende nada. Esse sou eu. Ele não vai ler, acabou, não adianta. Ele vai olhar aquele monte de livro ali, não chama a atenção dele. Poxa, às vezes você fala pro cara, mas você tem que ouvir, escuta essa música. Se ele não é auditivo, ele não quer ouvir bolufa de nada, irmão. Ele não é pego pelo ouvir, ele não liga pro rádio. Ele não gosta nem de áudio no celular, ele não é auditivo. Ele vai querer ver as coisas. E alguns são visual e sinestésico. Então, na hora de estudar, ele quer o livro, ele tem que pegar no negócio. Ele pega o livro, ele dobra o livro, ele vira o livro. Ele é uma paixão, porque ele é sinestésico e, ao mesmo tempo, ele é visual. Então, dentro da mentoria, nós vamos trabalhando esses fatores e linkando o seu estilo de vida com a mensagem que você vai transmitir. Porque quando isso não acontece, nós temos... esqueci a palavra. É uma palavra fácil, daqui a pouco eu lembro dela. Mas nós não temos a harmonia. A harmonia. Aí você percebe que o cara está pregando, mas não tem essência dele. Porque ali não é ele. Agora, quando você prega com a sua essência, você já vai parecendo, por exemplo, com Paulo, Pedro, Jesus. A sua essência está no que você está fazendo. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Então, quando você faz uma mentoria e aprende isso, você vai chegar também à conclusão de que cada pregador tem uma mensagem. Sabia disso? Sabia disso, Lucas? Não, Só uma mensagem. Os pregadores não têm um monte de mensagem. Qual era a mensagem principal de Jesus? O reino.
Era o reino. Ele começou pregando sobre o reino. As parábolas são do reino. O evangelho é do reino. E ele também é rei. Você vê a conexão? Ele nasceu rei e pregou as boas notícias do reino. O senhor está dizendo assim que cada pregador tem um assunto específico, vamos dizer assim? Específico. Uma área que ele trata melhor? E específico. Não só que ele trata melhor. É a mensagem que Transmite. Deus deu para ele. Um vai falar sobre a salvação, o outro vai falar sobre família. Isso. É só você prestar atenção nos pregadores. Tem pregador que você vai ver que tudo que ele lê na Bíblia leva ele a pensar no céu. Céu. Ele lê um texto e diz, rapaz, mas aqui não tem como pregar no céu, não. De repente, com ele dá. Você vê outro pregador que tudo é cura. Cura. Eu cheguei na igreja para pregar e o pastor disse, aqui, todo culto se ora por cura. Porque é a ordem de Jesus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, e nós obedecemos essa ordem à risca. Já quando você vai numa igreja de visão celular, eles pegaram a ordem do discipulado. Aqui é a ordem, portanto, ide fazer discípulos dentre todas as nações. Tem que ter discípulo. E é treinamentos por discipulado, treinamento, e por aí vai. Então você vai achar o pregador, ele tem uma mensagem para pregar. A Assembleia de Deus tem uma mensagem só para pregar, que é o evangelho quadrangular. Jesus salva, tudo que nós pregamos e cantamos está nisso. Jesus cura. Pode pegar o nosso cenário principal, que é a harpa cristã. Cristo cura sim e cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar. Batiza com o Espírito Santo. E Jesus sim vem do céu. Ele vem, pô. Então, tudo que nós fazemos passa por aí ou não passa? Porque essa é a mensagem da Assembleia de Deus. Tem outras igrejas que estão pregando e, lógico, pregam o evangelho quadrangular, sim, mas não é o principal. Eles vão pregando outras mensagens, outras ideias, e tudo com respaldo bíblico. Isso é muito poderoso. O Paulo, ele diz que quando chegou em Coríntios, ele quis pregar o Cristo crucificado. Agora a Bíblia, a história de Cristo só existe a crucificação? É só isso que existe? Não. Mas foi o que tocou nele. Não foi o Cristo ressurreto. Lá em Coríntios ele diz, o crucificado. Quando ele lembra, através da história, imagina o Cristo na cruz, aquilo foi o que tocou ele. Aquilo foi o que mexeu com ele. E quando você presta atenção nos evangelistas, a maioria, ele vai pregar o Cristo que salva, que cura. O Cristo que transforma. Lógico, tem a ver com a cruz? Tem. Mas não é exatamente o texto da cruz que ele vai usar. Ele vai usar o texto do Bartimeu, a filha do Jairo, a ressurreição do Lázaro. Reparou que os evangelistas, eles são focados nesses textos? Esse é o poder da comunicação, né? Vai abrindo. E é engraçado que você estava falando, eu tava lembrando aqui, tem um amigo meu que ele só manda mensagem de texto. E eu, para incomodar, eu mando, só mando áudio. Para de mandar áudio. Isso, e ele só responde na mensagem de texto, né? É o auditivo. Você trabalha com venda, não é? E eu mando muito áudio Você também trabalha com venda? Sim. Então, eu já vou te dar isso aqui, é técnica de venda. Opa. Você tem que sempre acompanhar o cliente, porque você precisa vender para ele. Isso também não vale só para venda, para o evangelismo também. De repente você está aqui, alguém manda um áudio. Olá, rapaz, eu estou precisando de uma oração. E eu não sei o quê. Esse que mandou o áudio, geralmente ele é um auditivo. Ele gosta de ouvir. Aí você vai lá e diz, tá bom, eu vou orar por você. Matou. Você perde a conexão. Isso no evangelismo. Na venda, quando você manda aqui, ok, eu tenho um produto, respondendo, de repente um outro vendedor inteligente já pega aqui, ó, e manda o áudio.
Mas não é só mandar o áudio. Vou mandar mais uma técnica para você. O áudio precisa estar no mesmo tom do seu cliente. A velocidade que ele fala. Para ter uma conexão. Para ter uma conexão. E às vezes o cliente está dizendo, então, eu gostaria de comprar o produto. Aí vem o vendedor, o produto que eu tenho vai vender. Não, calma. A mesma velocidade dele. Então, o produto que a empresa tem vai atender. Quando o cara ouve um áudio desse, pô, esse cara parece comigo, que legal, mano. Olha como esse cara fala bem. Às vezes inconscientemente já... É o inconsciente que pega. É isso que tem que lembrar. Tudo que você quiser fazer para ter sucesso, você tem que saber pegar as pessoas pelo inconsciente. E todas as vezes que você quiser evitar cair nas garras do charlatão, você tem que treinar o inconsciente. Porque o charlatão está observando o inconsciente. As pessoas comuns não estão observando o consciente. E não é o consciente, é o inconsciente. Existe uma frase que eu ouvi, você é músico, que diz que a música, ela pega as pessoas pelas costas. Já ouviu isso? Não vou escutar. A música está tocando lá fora. Quando você percebe, sua mão está assim, ó. Você não ouviu e disse, eu vou... Não. Inconscientemente, a música te pegou. Inconscientemente, seu corpo está assim, ó. O pé. O pé é o... Então, você precisa saber trabalhar para atingir as pessoas pelo inconsciente. Vocês estão pegando essa mentoria gratuita aqui ou não? Eu tô... Ainda bem que vai ficar gravado, depois a gente... Bravo demais. Não, muito bom aprender contigo, pastor. Mas deixa eu te falar, conversando outras vezes com você, eu vi que você gosta muito do assunto finanças também. E hoje em dia é muito normal, muito evidente que as pessoas acham que o cristão ele tem que ser miserável, que ele não pode ser próspero, né? E eu não sei de onde partiu isso. Queria que você compartilhasse um pouco a respeito de finanças com a gente. O que você tem de visão a respeito disso? Isso parte de vários fatores. Parte do monopólio do poder. Os poderosos, egoístas, eles não querem que as pessoas prosperem. E existe também essa visão equivocada que quando eu enriqueço você fica pobre. Infelizmente, você percebe isso em alguns segmentos políticos. Que ele acha que a pobreza é porque alguém está ganhando demais. E não existe ninguém ganhando mais. Aquilo que você tem, na verdade, até esse termo ganhar, é um termo que não funciona. O correto não é o ganho dinheiro, é eu faço dinheiro. Alguém que está fazendo mais dinheiro vai ter mais mesmo. E outra, ninguém fica rico porque tirou do pobre. Elon Musk está rico, ele tirou o dinheiro de quem? Ele produziu a riqueza dele. Ele está produzindo. O Zuckerberg, ele tirou esse dinheiro que ele tem de quem, irmão? De quem que ele tirou esse dinheiro? Ele roubou quantos bancos? Quantas pessoas precisaram ficarem miseráveis para ele construir os bilhões que ele construiu? Ninguém precisou disso. Ele produziu o Facebook, Instagram, comprou o Instagram, o WhatsApp, outras ferramentas, outras inteligências. E, na verdade, ele ficou rico enriquecendo outras pessoas. Porque a chegada do Facebook, do Instagram, mudou o conceito de vendas no mundo. E as pessoas começaram a vender mais com custo menor. Ou seja, o cara ficou muito rico enriquecendo outras pessoas. Então, o que acontece com as pessoas que prosperam? Esse conceito está no nosso inconsciente coletivo. A riqueza é um problema, a riqueza faz mal, por má interpretações de muitas coisas. Essa é uma delas. Que o rico é rico porque tirou do pobre. Isso não é verdade. Existe ocasiões que isso aconteceu? Existe. Mas essa não é a regra número 1. O carro que você tem, você tirou de quem? De quem você tirou o carro que você tem? Não tirei de ninguém. De ninguém? Nem o celular, nem o relógio? Também não. Então pronto, isso já não bate. Você tirou de quem esse colar aí, Lucas? De ninguém. De ninguém. Você produziu. Sim. E comprou. Então, já aqui, já desconstrói essa ideia.
Então você não tomou do morador de rua, ou tomou de alguém e depois você tomou, essa pessoa ficou tão miserável que foi morar nas ruas. Não, isso foi produzido. E as pessoas que pensam nisso, elas não percebem que o PIB das nações só cresce. Só. Acompanhe o gráfico do Brasil, você vai ver que não tem um ano que o Brasil não cresceu. O Brasil cresce todos os anos. E na pior das hipóteses, 1%. Mas está crescendo. E você vai acompanhando, as nações africanas estão crescendo. Os países da América Latina, a maioria estão crescendo. Só cresce. Então, as riquezas estão aumentando. A produção está aumentando. Então, tem esse conceito de interpretação errônea. Há um outro conceito que a riqueza e os bens materiais vão te afastar de Deus. Então, quem prospera nesse país passa a sentir uma culpa, cara. Parece que eu estou pecando, mano. Aí o cara, pô, eu comprei um carrão desse, eu estou pecando. Não, eu tenho uma casa muito grande, eu estou pecando. Eu tenho... Então, dá um peso na consciência. E aqueles que ensinam a pobreza, se você prestar atenção, eles são extremamente ricos. Eles já ensinam a pobreza por uma estratégia de se perpetuarem no poder. O rico continua rico e o pobre continua pobre. Não parece que a gente está falando de política, né? Que negócio doido. Não, foi só uma coincidência. Só. Mas a riqueza, a prosperidade vai passar pela política, porque Exatamente. o Estado não existia, ok? O Estado não existia. Quando o Estado começou, a princípio ele começou para fornecer segurança. Depois o Estado cresceu tanto que virou, como Robbins diz, virou um monstro. O Estado tomou tudo. Então hoje, quem dá o direito de riqueza é o Estado. Quem dificulta, quem facilita é o Estado. É o Estado que dita. É o Estado que determina. Então, por isso, virou política. É porque o Estado manda nas coisas. E a ideia é simples. Construímos o Estado como um monstro. O Estado nos prejudica em vários aspectos. Nos ajuda em muitos outros. Nós temos todo conflito com o Estado. Eu queria e quero um Estado mais fraco. Eu não queria que o Estado fosse tão forte. Mas não tem como acabar com o Estado. Eu mesmo não sei nem como seria a vida aqui sem o Estado. Eu acho que aqui ia virar um inferno. Com todos os problemas que o Estado tem. Imagina Toledo sem polícia militar. Imagina isso aqui sem juízes. Sem uma defensoria pública. Como que seria esse negócio? Imagina esse negócio aqui sem as leis. E tudo isso está atrelado ao Estado. Então o Estado está em tudo. É engraçado que algumas pessoas, a gente, às vezes, acaba entrando no campo político justamente por conta disso. Tá em tudo, né? A gente precisa, às vezes, abrir o leque e falar algumas coisas justamente por conta disso. Às vezes, a gente tava falando de outra coisa. Sim. Mas até teve um... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Não, é que até teve um cara que comentou no vídeo nosso, né? Dizendo que a gente começou a falar de política e ele parou de assistir. Mas... a política está em tudo, né? Então, assim, é isso que o pastor falou. Tem muitas pessoas que são ricas e querem que as pessoas fiquem pobres para que elas possam continuar mandando ali. E era nesse contexto que a gente estava falando sobre política, né? Sobre as coisas, sobre os candidatos, sobre os possíveis... Mas linkando o cristão nesse meio. Porque nós entendemos que é importante cristãos fazerem parte da política. Esse que falou contra a política é porque não estuda história. Se ele estudasse história, ele ia entender que a reforma protestante começa com a política. Ele ia entender que no processo da crucificação, José de Arimateia estava lá para ajudar, ele era um político. Ele também ia entender que Jesus vem de uma família de políticos. Jesus é filho de quem? De Davi. E Davi era o quê? Um rei bom? Nota 10? 100%? Não. Se Davi vivesse hoje, ele ia ser chamado de vagabundo, pilantra, traíra. A família de Jesus, a linhagem real, você pode ver que tinha um monte de gente que não prestava. Jesus vem desse meio. Mas Jesus não foi político na primeira vinda, não. Mas se a gente crer no Apocalipse, ele vai vir para governar.
Verdade. Aí o camarada, eu sou contra a política, e ele não entende que só tem igreja pentecostal no Brasil, ou tradicional, por causa da política. E o que eu vou falar aqui é muito pesado, que poucas pessoas pensam. O Estado brasileiro, ele pode ter os problemas que for, mas é um Estado muito amigável com a igreja. Se você passar pelo Brasil e olhar as igrejas pentecostais e outros segmentos, você vai ver que boa parte não tem nem como estar funcionando e funcionam. Eram para serem fechadas. Não tem extintor. Às vezes não tem lá um bombeiro civil. O sistema de instalação não está bom. Sair de emergência. Você pega, por exemplo, a nossa igreja ontem. Aquele prédio não é para a igreja. Ali não foi feito para a igreja. Foi? Não era igreja. Não. Foi totalmente adaptado. E se a justiça cobrar em cima, ali não pode funcionar com aquela quantidade de pessoas. Vai ter que diminuir tudo. Mas você vê que o Estado é amigável. Só que a pessoa que não estuda e não pensa, ela não percebe isso. Ela não entende isso. Esse país é um país maravilhoso. Ah, mas ele tem isso, tem aquilo. Eu não conheço um país que não tenha. Que não tenha problemas, que não tenha sua dificuldade. Se não tiver, indica aí que... Isso. E falando ainda de riqueza, de prosperidade, de finanças, tudo também começa por aqui. Mentalidade. É a sua mentalidade que determina. Se você tem a mentalidade de 50 mil reais mês, 10 mil nunca vai te satisfazer. Se você tiver um emprego que te paga 10 mil, você vai sair em busca de mais negócios para alcançar os 40 mil. Se você tem a mentalidade de 10 mil, 50 mil também não te satisfaz. Quando você estiver gerando 50 mil, você vai dar um jeito de perder aquele emprego. E quando chegar no emprego de 10 mil, vai dizer, agora sim também. Para que aquele tanto de dinheiro? Aqui eu estava mexendo com a minha estrutura. Eu estava ganhando muito dinheiro, não estava conseguindo ser crente. Eu não estava sendo um marido. Eu não estava sendo um pai. Aquilo mexeu com a minha cabeça. Porque eu não tenho mente para isso. Quando o cara que tem mente para 50 mil, ele recebe 50 mil, é como se ele estivesse pegando 10 reais, 100 reais. Ele olha e diz, isso aqui é de fato que eu mereço. Não tem nada demais nisso. É o que eu mereço, eu trabalho para isso. Ah, 50 mil. Não é nada. Não fica deslumbrado. Porque é a mente. Então, tudo tem que ser construído dentro da mentalidade. Por exemplo, por que você percebe que Jesus não tem vaidade por ter 3 bilhões de seguidores? Porque na mente de Jesus, 3 bilhões não é nada. A mente dele é toda a criatura. A mente dele é o mundo inteiro. Então, na mente dele ainda não alcançou. Embora ele é o maior de todos. Mas a mente dele, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, a gente fica caçando, nós somos crentes. Aonde tem uma aldeia, onde tem uma tribo, onde tem alguém. Quando encontramos alguém, você ouviu falar de Jesus? Porque a mente de Jesus é para o mundo inteiro. Às vezes a pessoa está nos assistindo agora e a mente dela é para 2 mil reais. 3 mil. Tem nada de errado nisso. Está certo. Se ela é feliz com 3 mil. A outra mentalidade é 10 mil. Mas tem gente nos assistindo agora que a mentalidade é para 100 mil. E vai alcançar os 100 mil. Porque o que nós construímos aqui dentro, nós vamos construir do lado de fora. Está muito linkado com o que você falou ontem no culto, né? Do cair em si. Exatamente. Isso, aquilo me tocou de forma extraordinária ontem. Caiu em si, opa, não dá pra ficar no chiqueiro, mano. Não vou ficar cuidando de porcos. Eu vou voltar pra casa do meu pai. E acabou aqui, eu não fico. Eu vou pedir perdão pro meu pai, eu vou... Nesse texto do filho pródigo, existem algumas coisas muito engraçadas. Você percebe que ele precisou de dinheiro para ficar pobre.
Mas para voltar para casa do pai, ele precisou de dinheiro? Não. Não. Porque nem tudo é o dinheiro, é a inteligência. Ele tinha muito dinheiro, ficou na miséria. Mas quando ele caiu em si, ele volta para a casa do pai. O texto não termina dizendo como foi o dia a dia lá, mas ele ficou rico de novo. Tem como ser pobre na casa de um pai que dá uma festa do nada. Segundo o texto, o pai não agendou a festa. O filho chegou e disse, vai ter festa agora. E já tinha preparado. Já tinha tudo, tudo. Vai ter música agora, vai ter dança agora. É horário de trabalho, eu não tenho problema com isso. Ah, vamos deixar de ganhar. Isso não vai fazer diferença para mim. A diferença é mínima, pode fazer a festa à vontade. Coma, beba, porque na boa, fazer uma festa não é barato. Eu, pelo menos, tenho que me preparar para fazer uma festa. Seja para os meus filhos, para quem for. O pai estava pronto, mano. Então, o pai era muito bem sucedido financeiramente. Top demais. Marcou ontem e eu tava lembrando disso. Quando ele falava, eu falei, eu não preciso falar, porque faz todo sentido com o que você tava colocando. E falando ainda de riqueza, lembra que eu falei de José? Do Noé? Que a crise, ela nunca é geral. Então o cara dizendo, eu tô pobre porque eu tô em crise. É ele que está em crise. Ah, o Brasil está em crise. Nunca esteve, mano. Quando foi que as pessoas pararam de enriquecer nesse país? Nunca. Agora o Brasil está na lista dos países que mais vão receber milionários. Estamos aqui no final de 2024. Ah, mas o país está com governo isso, governo aquilo, é o PT, pode ser o PT, pode ser PL, pode ser o PMDB, o governo que for. A crise nunca é geral. Nos dias de Noé tinha crise para todo mundo, para o Noé não tinha. Como que ele estava dentro do navio? Leite de cabra, leite de búfala, leite de boi, de vaca. Ele tinha de tudo dentro do navio. Tá de boa. E o mundo em crise, mas ele se preparou para a crise. Os dias de José, as pessoas vendendo suas terras. E José comprando tudo. Porque ele se preparou para aquilo. E nos dias do filho pródigo, enquanto ele passava fome, o criador de porcos estava contratando funcionário. Quando ele bateu lá, ele disse, não, eu preciso, estou produzindo mais porcos aqui. Aqui o negócio está crescendo, aqui a indústria do bacon, do toicinho, da linguiça não para. A gente está trabalhando. Então a crise, ela não é geral. Alguém que está me assistindo aqui, às vezes está em crise. Por que está em crise? Porque no tempo bom não se preparou. Não guardou, não investiu, não poupou. Isso é geral, viu? No nosso Ocidente. Nos Estados Unidos, os idosos não se mantêm bem. Sabe por quê? Porque a classe média norte-americana também não guarda dinheiro como deveria para a velhice. No Brasil, a maioria também não guarda nada para a velhice. Eles só vivem o aqui e o agora. A crise chegou, o país estava em crise? Não. Quando ele ganhou, ele não poupou. E José deu uma lição. Você não precisa guardar muito. 1/5 é o suficiente. 20%. Ah, você produziu o quê? 10 mil? Poupa 2. Ah, eu estou produzindo aí 20 mil por mês. Poupa 4. Ah, mas e quem produz 2 mil? Poupa 400. Ah, eu vou viver assim? José conseguiu viver assim. E não só ele viveu assim. O país viveu assim. E se tornou a maior potência do mundo. Antigo. Então, é aí que está o segredo que as pessoas não pegam. E a Bíblia ensinando. José ficou muito rico com o Egito, guardando 20%. É que a gente não quer acreditar que a vida vai ter esses altos e baixos, né? A gente pensa que não, é só uma crescente. Mas isso é muito normal, né? Não só na vida do crente, na vida de todo mundo. A maior prova é Jesus, pô. Jesus começou com um grupinho pequeno, cresceu, chegou a reunir quantos homens? Lembra? Em volta dele? Explicação, É. 5 mil? 5 mil, fora as mulheres e as crianças. Quando ele terminou tudo, ele tinha quantos? Paulo disse que era 500.
alto e baixo. E hoje, quase 3 bilhões. E na hora da cruz sobrou só um, né? Só os altos e baixos. Isso é a vida, mano. Então, por isso você tem que poupar sempre. Faz igual Davi. Não gaste todas as suas pedras. Ele tinha 5, deu uma pedrada, guardou as 4. Sim. Vai anotando aí, pessoal. Vai anotando, tem muito conhecimento. Tinha pra mais 4 gigante ainda, né? Mas, pastor, eu notei que as suas pregações são muito bem elaboradas, né? Assim, tem começo, meio e fim. Você fala muito disso também nas suas redes sociais. Mas você já comentou aqui, não sei se nas suas redes sociais também ou não, mas você acho que não tem nenhum ensino médio completo. Ainda não, mas vou fazer o ensino Vai médio. fazer, Tem vai que fazer. voltar, segundo ano, meu pai. Parece que tem 15 faculdades, né? Exatamente. O que se dá isso? É uma preparação, uma vida que você realmente, assim, eu vou ser isso e correu atrás e fez acontecer? Como que é isso? Primeira coisa que tem que pensar é o seguinte, a estrutura da mensagem. As estruturas mudam sempre. Por exemplo, aqui é uma madeira, não é isso? Isso é madeira. Mas aqui tem um nome de MDF. Isso aqui mudou a estrutura. A árvore continua a mesma. Aqui eu estou vendo que está sendo sustentado por ferro. Esse minério continua o mesmo. Porém, a forma de construir uma mesa já não é mais a mesma. A palavra de Deus é imutável. Agora, a forma de transmitir a palavra vai mudando conforme o tempo passa. Houve uma época que as pessoas ouviam 1, 2 horas de pregação e pediam mais. Hoje, 29 minutos. E a previsão é que daqui a pouco nós vamos ter mensagens de 14 minutos. Porque as pessoas já não conseguem mais. Antigamente nós se sentávamos para assistir um filme e assistia todo. Hoje nós temos tantos vídeos que você sabe qual é a média de retenção de atenção das pessoas? 12 segundos. Por isso que o TikTok não para de crescer. É 12 segundos. Vídeos curtos, né? Curto. 1 minuto já está muito. Então o que acontece? Quando você vai pregar, você tem que ter uma estrutura para vir mantendo as pessoas. A pregação precisa de uma estrutura. Nos dias de Paulo. Os dias de Paulo não existe mais, irmão. Nos tempos dos apóstolos. Disseste bem, nem os apóstolos estão aqui e o tempo deles também não existe mais. As pessoas não são mais daquele jeito. Hoje, o que poucos pregadores entendem, pregadores, são as estruturas do sermão, da pregação. A música, a maioria dos cantores também não entende isso. Por que uma música faz sucesso e outra não? Porque esse hino aqui é top, quando você vê, não é a letra, é a estrutura como ele foi montado. Porque quem está por detrás pensou em como estruturar essa música, aonde ela cresce, aonde diminui, aonde ela provoca tristeza, aonde gera alegria, aonde leva até euforia. Então, estrutura. A pregação é para você ter uma estrutura. Trazer a estrutura aqui mais básica da pregação. Precisa ter um tema que é confirmado no título. Título e tema tem que estar interligado. Precisa ter uma introdução que está ligada ao tema e ao título. Essa pregação precisa ter tópicos. E os tópicos estão explicando o tema. Ela tem que ter subtópicos que estão explicando os tópicos. Ela tem que ter uma conclusão. E depois da conclusão, a pregação acabou? Não. Ela tem que ter uma chamada para ação. O que é uma chamada para ação? Você lembra que eu pedi ontem para fazer o que para os pais? Orar. Vou levantar aí, orar. E no final de tudo? Abraçar. Não. Perdão. Escrever? A A carta. carta. Mas por que eu pedi isso? O cara virou as costas ali, mano. Ele já é bombardeado pelas informações aqui.
Se eu cobro dele uma carta, se ele demorar uma semana para enviar a carta, é uma semana que ele vai lembrar daquilo que foi pregado. Aí o cara diz, não, isso é uma técnica nova. Não. É porque não prestam atenção em Jesus. Não sei se vocês lembram que eu disse que hoje mudou o estilo de pregar e não se lembra mais de Jesus. Jesus, quando ele terminou de pregar, ele disse, ide por todo mundo e pregue vocês. O que é que ele estava dizendo? Isso aqui não morre mais não, filho. Porque agora vocês têm uma ação para praticar. Eu vou pregar até quando? Até que eu venha. Agora, a maioria das pregações tem uma chamada para ação? Não. Amém, irmãos? Acabou o culto. Não, tem que ter uma chamada para ação. Você pregou sobre o perdão? Avisa para as pessoas escolher 3 pessoas que precisam ser perdoadas e ela precisa fazer uma ligação ou enviar uma mensagem para essas pessoas durante a semana. Você pregou sobre cura? Desafia essas pessoas a visitar um enfermo. Essa semana você vai visitar um enfermo e vai orar pelo enfermo. Você pregou sobre fé? Desafia as pessoas a fazer um resumo dessa pregação e compartilhar com os amigos. Sem uma chamada para ação, o que é ministrado é esquecido. E você dá o caminho das pedras, né? Você ensinou por meio da pregação e ainda faz a prática. A prática do Ou negócio. seja, a pregação, você está sentado, é teoria. Quando levantou dali, prática. Então nós estamos ali no culto, vocês estão me ouvindo, teoria. No final, vamos orar pelos nossos pais. Pô, já é para pôr em prática agora, irmão. É agora mesmo. Aquilo ali foi forte. Porque é uma coisa assim que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de orar, tem vergonha, tem dificuldade de pedir perdão, né? Então são várias barreiras ali para se quebrar naquela atitude ali, né? Mas aí tem um fator que ajuda muito. Freud escreveu sobre a psicologia das massas. Freud falou sobre isso. Ontem nós tínhamos uma massa. Facilita, né? Facilita, porque, eu não vou. Todo mundo foi? Peraí. Digamos que você tem um irmão, que o irmão está dizendo assim, poxa, eu não vou orar pelo meu pai. Mas de repente ele viu você indo, mano. Não, eu fulano foi, eu vou. Não foi. Então, a massa modifica tudo. Por isso é importante a massa, a concentração de pessoas para o bem. Você pode ver que a igreja já começa com uma massa. 3.000 pessoas lá no dia do Pentecoste. Eu acredito que quando o Camada viu, pô, já tem 1.000 pessoas ali, eu vou chegar. 2.000? Cara, 3.000? Pô, esse negócio é muito da hora, mano. É muito top. O que tem que fazer? Ah, aqui tem que se arrepender e ser batizado. Quem quer? Talvez começou. 200 levantou a mão, cara. E você? Também. 3.000. Interessante esse negócio, vamos embora. É, interessante. Isso, quem entende sobre as massas, estuda isso. Faz a diferença. É uma ideia freudiana. Lembrei de quando a mãe falava, você não é todo mundo. Vai ter filho que vai querer usar isso aí agora contra. Mas é muito interessante. Mas a mesmo. massa muda tudo. Por exemplo, nós estamos em 4 aqui. Sozinho nós somos 1. Em 4 nós somos diferentes. Deus nos livre que isso aconteça. Mas se entrar um cara aqui para nos assaltar, se estiver em 1, a chance dele não levar nada aqui é grande. Nós somos 4. A gente sente um gigante, mano. Mas se tá 1 sozinho, acabou. Até quando terminar tudo, eu também estava sozinho. Não tinha ninguém comigo. Porque o homem é 1 no grupo. Ele é outro sem o grupo. Sensacional. Pastor, é muito bom falar com o senhor, nós estamos aprendendo muito. Mas daqui a pouco o senhor tem um voo. Tenho. Nós não podemos nos prolongar muito. Mas antes de finalizar, eu queria fazer um bate-pronto com o senhor. Manda. Que o senhor respondesse em pouquíssimas palavras. Manda. Diretão. Uma inspiração. Cristo. Um orgulho.
Orgulho, eu não gosto de usar essa palavra orgulho, mas eu gosto de ser pentecostal. Uma vergonha. Uma vergonha? A minha maior vergonha durante a minha vida sempre foi a ignorância. Eu me sinto mal quando eu não sei alguma coisa e eu vou atrás. Se você fala de alguma coisa que eu não conheço, eu te peço, me dá uma fonte, livros, vídeos, eu quero aprender. Um desafio. Um desafio, cara, é melhorar a cada dia. Uma meta. Uma meta é ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Uma referência. Uma referência, você fala em qual aspecto? Uma referência para o senhor. Uma referência hoje, como pregador, são os grandes líderes. E são vários grandes líderes, um deles, Reinhard Bonk, um alemão que dedicou a vida pregando na África, faleceu, uma das referências. Ter sucesso é fazer a vontade de Deus. Adélia Silva. Minha esposa. Filhos. É um presente de Deus. Para finalizar, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. É Deus. Ele é adorado. Aos homens, nós aplaudimos. Diante dele, nos prostramos. Amém. Aleluia, Amém. aleluia. Pastor, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores e, enquanto isso, a gente gostaria que o senhor preparasse uma rápida mensagem para deixar para todos aí, para a gente finalizar, tá bom? Aquela Ok. poderosa do fundo do baú. Fala aí, Juninho. Então nós gostaríamos de mais uma vez agradecer aqueles que nos patrocinam, nos ajudam aqui a conseguir manter o 3x2 firme e forte. Vamos começar agradecendo então o Serginho da Mundial Auto Center. Você que precisa trocar amortecedores, trocar o seu pneu, fazer uma revisão completa no seu carro. Eu tô para dizer para você que ele tem a loja mais bonita de toda a região. Top mesmo. Eu fui lá, Aí, Olha. olha. Nosso convidado pode convidar. lá na esquina. Parece um shopping center, parece É não? top, é top. Para você ter uma ideia, se você quiser tomar um café, dá para você ir lá. Não, ele é diferenciado. Tem uma cafeteria. Então, você que precisa fazer qualquer tipo de manutenção no seu veículo, vá até a Mundial Auto Center, que lá com certeza, preço bom, qualidade. Fala com o Serginho lá que ele vai ajudar você. Temos também a pizza do Rafa, para você que quer comer uma pizza top, bem recheado, qualidade, ingredientes selecionados. É só procurar a pizza do Rafa, o telefone vai estar passando aqui para vocês. Então chama lá, você para assistir os próximos episódios do 3x2. Pede a sua, garanto, e tenho certeza que você vai assistir curtir um episódio muito. desse, ainda comendo uma pizza. Do Rafa. Não vou nem falar pro nosso convidado aqui, porque ele não curte muito esse tipo de coisa. O homem Fica é pro fit. próxima vez que o senhor voltar, o senhor conta pra gente sobre isso também. Que o homem nem açúcar não come. Não como. Diferenciado. Diferenciado mesmo. Temos também a Smalltex Soluções Tributárias. Para você que precisa, às vezes, aprender a fazer uma formatação de preço, para você não estar tomando prejuízo na sua empresa, procura a Smalltex Soluções Tributárias. O Flávio e a Débora lá com certeza vão te ajudar. Eles têm mais de 13 anos de experiência no assunto. Então, você, empresário que precisa de algo nesse sentido, no fiscal ou no tributário da tua empresa, procura a Smalltex. E para você, pai, mãe, né, que tem uma filha que queira fazer algum esporte, né, tem o projeto Profilu, é em parceria com a Escola Adventista, acontece todas as terças-feiras. Então, vai estar passando aqui as informações, a idade certinho, o telefone, é só entrar em contato com a Luana e agendar a sua aula experimental gratuita. Eu tenho certeza que a sua filha vai gostar muito e vai ser bênção. Só para o pessoal de casa entender, não é das pirofagias, dos mortal e rolo confusão. Não é de... É diferente. É mais parecido com um balé. Com um balé, isso. E é top. Tenho certeza que que a sua filha vai gostar muito. E para finalizar também, temos o nosso amigo Júnior, lá da Seu Xará, lá da Personalizar Toledo. Ele que faz essas canecas maravilhosas. Tem muitas opções lá, né, Júnior? Mais de 5 mil itens. 500 itens. 500 itens. Mas se você... Daqui a pouco vai ter mais de 5 mil também. Eles atendem todos os estados brasileiros. Então, você que está assistindo de longe aí, preciso de produtos para dar para os meus funcionários, para dar para os meus fornecedores. Chama a Personalizar Toledo, que eles têm brindes maravilhosos para você estar podendo presentear os seus funcionários aí. E essa caneca é presente para o senhor também. Vai Uau, São Paulo. obrigado. São Paulo. Eu gostei. Alvinegra. Gostei. Essa parte aí não precisava, né, pastor? Gostei. Não, por isso que podcast. Você percebeu que tem um verdinho aqui, né, pastor? Tem, eu vi. Então. Eu vi como vocês são referência. mentirosos. Tem um verdinho igual ao Mundial. Boa. Não precisava terminar desse jeito, pastor. Deixa a sua mensagem para todos que estão aí assistindo. O vencedor de hoje foi exatamente o perdedor de ontem. Se você está perdendo hoje, não desista. Amanhã
uma grande vitória está vindo ao teu encontro. Deus te abençoe, paz, saúde e felicidade. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, 3x2. Beijo para vocês. É isso aí. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, nós queremos deixar um pedido especial. Se inscreva, compartilhe, mande para seus amigos, para sua família. Nós precisamos de você para que essa mensagem possa chegar mais longe e que o 3x2 continue crescendo, não é, Júnior? Isso mesmo. Você que às vezes não compartilhou com ninguém ainda, 3x2 aí já tá na boca do povo. O povo tem gostado muito. Estamos trazendo convidados de peso aqui hoje. Olha a aula que a gente teve aqui. Então você que às vezes ainda nem se inscreveu no canal, aproveita esse momento aí. Clica no sininho, se inscreve no canal e manda para mais pessoas para que a gente possa alcançar ainda mais vidas por intermédio de você também. Isso aí. Não somente aqui no YouTube, mas também no Instagram, no TikTok. 3x2 também tá lá. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. E até Grande a abraço. próxima.